Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este segundo conversatorio del Quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Hoy vamos a arrancar con nuestra mesa número 2, que es el conversatorio sobre con la pandemia si hay espacios para hablar de otras enfermedades en los medios de comunicación. Yo hablo español, pero todas nuestras personas panelistas hablan en portugués, entonces esta conversación va a ser en portugués. Quiero hacer una breve presentación en portugués para darle la palabra a José de Moura, quien va a ser nuestro moderador. Entonces, bom dia, sou Quetzali Rosas, bienvenido a tu discussão 2, como a pandemia há espaço para falar sobre horas docências na mídia. Passo a palavra ao José de Moura, que vai moderar esta palestra. Olá, Quetzali, muito obrigado, graças. Eu me chamo José de Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. As nossas convidadas desta tarde são as jornalistas brasileiras especializadas em saúde e ciência, a Cloé Pinheiro, repórter da revista Veja Saúde, a maior publicação sobre saúde do Brasil, a Júlia Grande, repórter do UOL Viva Bem, o canal oficial de saúde do portal UOL, a maior empresa de conteúdo, serviços digitais e tecnologia daqui do país, do Brasil. Natália Cuminali, fundadora e CEO do portal Futuro da Saúde, um portal especializado em conteúdo multimídia sobre saúde. Bom, e para iniciar essa charla, esse bate-papo com as nossas convidadas, gostaria de perguntar primeiramente para a Cloé. Cloé, antes do início da pandemia, quando ainda havia casos ainda isolados do SARS-CoV-2 na China, em Wuhan, quais foram os cuidados que a revista Veja Saúde teve em noticiar o tema para os brasileiros? Boa tarde, Cloé. Oi, Moura, boa tarde. Bom, primeiro que agradecer pelo convite, saudar meus colegas, muito bom estar dividindo esse espaço com vocês, para falar desse assunto que é muito importante, né, cobertura de outras doenças, que acabou sendo um pouco menosprezada, né, nesse período. Eu era freelancer, né, nessa época, em janeiro, fevereiro, então, mas logo naquele ponto eu já assumi meio um papel de ser a repórter de Covid no site, especialmente, que era para onde eu mais colaborava, né. E também escrevia para o Viva Bem, para outros sites da Abril sobre o assunto. Então, acabei desde o começo adotando uma linha de não só a lainista primeiro, então dá ibope para coisa, mas não dá muito ibope. Então, está acontecendo o vírus na China, mas os casos mais escabrosos, as notícias mais preocupantes sobre lotação de UTI, enfim, a gente tentou selecionar um pouco para informar, mas não assustar as pessoas. Tanto que na revista a gente demorou para dar na impressa. A nossa primeira capa sobre o assunto foi em abril. Então a gente demorou um tempo ali para tentar também entender o impacto que isso teria no Brasil. Acho que esse também foi um cuidado nosso, de não especular muito qual seria o impacto disso no Brasil sem ter certeza sobre o assunto. E eu faço até uma meia-culpa aqui, que eu acho que no começo eu tendi a minimizar um pouco a situação demais, sabe? Justamente por esse medo de ser muito sensacionalista, eu acho que eu acabei minimizando muito. E até tomando posturas logo muito confiantes sobre certos assuntos que depois viraram alvo de debate na ciência, como o uso de máscaras. A gente chegou a fazer uma matéria no site falando para o pessoal não usar máscara, que poderia o uso incorreto, privilegiar profissionais de saúde, depois a gente aprendeu que não era bem assim. Então, acho que esse começo foi bem de ir testando o que deveria ou não ser notícia, sabe? Mas a gente sempre teve uma postura bem cautelosa, assim, né? E também muito sobre esperar informações oficiais, direcionamentos da OMS, do Ministério da Saúde. Depois, o papel da imprensa acabou mudando, né? A gente acabou assumindo um papel mais de comunicação oficial, né? Então, acho que foi... Mas esse começo foi mais minimizando mesmo, assim, né? Informando sem assustar. Sim. E, Júlia, o UOL traz conteúdos em tempo real, né? E é necessário, por conta disso, um cuidado maior ao noticiar novos fatos que impactam a saúde mundial, né? Quais foram os desafios
de vocês no UOL, do início da cobertura da pandemia no portal. Assim como disse a Chloé, foi um período também de aprendizado? Boa tarde, gente. Agradeço muito pelo convite. Bom, eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrentou na pandemia, né? E pessoalmente na minha carreira também. Saber o que falar na hora certa, porque com a pandemia as coisas mudaram muito rápido, né? A ciência ainda não conhecia a doença, então era uma questão de estar sempre em contato com fontes que a gente confiava muito, então médicos que são pesquisadores e que a gente sabia que poderiam nos ajudar a interpretar estudos, porque às vezes saía um pré-print sobre um remédio, aí o pessoal se animava, mas a gente falava, não, vamos com cautela para tentar entender o que isso significa e como que os médicos estão visualizando isso, né? E eu acho que também teve um outro lado de ter uma equipe muito engajada. Então, no Viva Bem, a gente estava todo mundo acompanhando bem de perto. Eu acho que para uma pessoa fica impossível você acompanhar todas as notícias, né? Fica puxado até para a própria saúde mental do jornalista. Mas em Viva Bem, a gente estava assim numa sincronia muito boa. Então, a gente podia bater esse papo do que valia como notícia, se aquilo precisava sair na hora, ou se a gente podia esperar, ouvir mais especialistas. Eu acho que, com certeza, foi assim um trabalho de formiguinha, de aprendendo passo a passo, mês a mês, com a pandemia. Assim como a gente vê que foi até para os médicos e cientistas, né? Obrigado. E eu gostaria de saber de você, Natália, nesse começo do papo também contigo. Bom, esse início da pandemia, né, que eu perguntei para a Chloé e para a Júlia, se deu justamente no momento, mais ou menos ali, que você estava criando o futuro da saúde, né? Em que medida a Covid-19 interferiu nesse processo de construção desse portal, no seu planejamento? Primeiro, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, Moura. Obrigada pelo convite. Com certeza, acho que é impossível não interferir, né? Assim como a Chloé e a Júlia falaram, era um momento que a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, eu tinha a ideia de lançar o futuro desde 2019, fim de 2019. E aí, desde janeiro, a gente começou a saber sobre a pandemia, né? Na verdade, antes de ser pandemia, coronavírus na China, o que está acontecendo. E eu, assim como todo mundo, eu acho que não teve uma pessoa, um jornalista, um gestor, um empresário que não parou para tentar entender o tamanho daquilo, né? A magnitude que teria aquilo tudo, a gente não sabia. Então, eu parei um pouco e, assim, comecei a observar. Eu já, desde então, já me comunicava muito no Instagram para trazer um pouco a notícia para perto das pessoas. Então, o que é esse vírus que chegou, qual que é o risco dele vir para cá, sempre com as informações oficiais, com as fontes oficiais. E, paralelo a isso, eu fui montando o futuro, assim, o futuro da saúde, ele é um hub de conteúdo, né? Então, assim, eu tenho várias frentes, mas a frente oficial do futuro veio no segundo semestre, com os comunistas, com o podcast, e o podcast já, o primeiro episódio já era falando sobre saúde mental e pandemia. Então, aí eu fui trazendo as fontes que foram fontes importantes ao longo do primeiro semestre. Entrevistei o Nelson Teich, que foi ministro por um mês, né, ministro da Saúde por um mês, então também trouxe ele para entender um pouco o bastidor, entender a questão de política pública, e aí trazendo as pautas para o futuro, que com certeza, que se não tivesse a pandemia, seriam outras pautas, mas era impossível a gente não entrar nessa história no meio da pandemia. Sim. E Chloé, o fato, agora já entrando um pouco mais no tema do nosso evento de hoje, né? Ou seja, se há espaço para falar de outras doenças além da Covid-19 nesse momento que estamos ainda, infelizmente, em pandemia, o fato de a Veja Saúde ser uma revista exclusiva sobre a temática de saúde tem facilitado que outras doenças sejam abordadas nas edições impressas e também no conteúdo digital da Veja Saúde, Chloé? Ah, sim, com certeza. Até fui perguntar para o meu editor-chefe, o Diogo, sobre o assunto, porque eu acabei virando a repórter do Covid, mas especialmente por a gente ser uma revista de saúde, a gente tinha essa liberdade e até mesmo essa obrigação de não deixar as outras coisas passarem, né? No online existe uma competitividade por audiência que obrigou a gente a falar muito de Covid, vacina, que eram os temas mais buscados, mas especialmente no impresso a gente tomou muito esse cuidado, tanto que eu estava até fazendo a conta aqui dos 15 meses de pandemia,
A gente teve 7 capas sobre Covid, então metade, metade, e a maioria dessas capas de Covid não eram relacionadas necessariamente à infecção, mas a efeitos secundários dela, no sono, em dores, coisas que repercutem em toda a população, não necessariamente quem contraiu a doença. E também a gente percebeu essa necessidade de equilibrar dos nossos próprios leitores. Os assinantes começaram a reclamar, vocês só falam de Covid, está ficando chato isso. Então, a gente usou eles como termômetro também, né? Então, foi difícil equilibrar, a gente teve que aprender a equilibrar, mas acabou acontecendo naturalmente pelo próprio perfil da revista. E também, a partir de agosto, assim, setembro, ficou muito mais claro o impacto da pandemia nas outras doenças, né? Diagnósticos, exames. Então, a gente acabou tendo mais gancho para falar, né? As sociedades forneceram muito material para a gente nesse assunto. Então, nesses outros assuntos, a gente teve munição para falar dessas outras doenças também. Acredito que, pelo perfil da revista, foi fácil de fazer esse balanço. E, Júlia, quais foram as medidas adotadas no portal UOL para que vocês abordassem, né? Não negligenciassem outros temas, enfim, falassem de outras doenças também. Eu sei que no período vocês, inclusive, fizeram alguns especiais, né? Em alguns meses específicos sobre outros temas de saúde. Sim, a gente realmente no começo da pandemia teve uma pressão maior para noticiar mais Covid e histórias relacionadas à doença, né? Com pessoas que foram infectadas, ou sobre vacinas, ou sobre estudos, mas a gente nunca se fechou para outras histórias de doença. Então, se tinha de repente um paciente buscando um medicamento para uma doença rara, a gente ia, conversava com esse paciente, ou até mesmo como a Chloé falou sobre as sociedades, as instituições dando os dados também, ajudou bastante a gente a cobrir. Mas eu acho que foi um desafio, sim, continuar cobrindo outras doenças, quando a busca, realmente, o que a Chloé falou também, é uma busca muito grande e a audiência conta para o site, né? Então fica complicado. Mas a gente fez, sim, especiais bem bacanas sobre temas mais frios. Às vezes esses especiais eram adiados um pouco, porque precisava falar um pouco de Covid, mas aí ficava para o próximo mês e foi saindo. A gente também conta com muitos colaboradores, né? Então, se a equipe estava muito focada em Covid, a gente podia contar com a ajuda de freelancers para abordar outros assuntos. Esse é um dos pontos positivos de ser um portal grande. Sim. Obrigado, Júlia. E, Natália, a cobertura jornalística de saúde, né, até pela necessidade de enfatizar os cuidados contra o vírus, como distanciamento social, uso de máscaras, de certa forma contribuiu, principalmente no começo da pandemia, talvez, para que as pessoas negligenciassem os cuidados com saúde primária e prevenção primária, prevenção secundária de outras doenças? Ora, eu acho que não é a cobertura jornalística em si, eu não acho que foi nossa culpa, mas era o contexto, assim, como a Chloé disse no início da fala dela, né, de que no início a gente falava sobre o uso de máscara, então você prioriza a máscara para profissional de saúde, você não precisa usar máscara, então assim, a gente falava isso porque essa era a informação oficial que a gente tinha. E então não tem certo e errado, ou minimizar ou não, era a informação que a gente tinha naquele momento para a realidade que a gente tinha naquele momento. E eu acho que é a mesma coisa nos outros sentidos de prevenção e diagnóstico de doenças crônicas. Num primeiro momento, todos os profissionais de saúde, os órgãos oficiais e as sociedades médicas avisavam os pacientes que eles deviam ficar em casa. Então, quem negligenciou? Ninguém negligenciou, era a recomendação mesmo. Então, assim, não vá para o hospital, porque senão você pode contrair o coronavírus, e aí isso pode ser muito pior. E aí, claro que tudo isso foi crescendo a certo ponto de que, num segundo momento em que as pessoas deveriam e poderiam voltar para os hospitais, elas estavam com medo, como muitas estão até hoje. E aí eu acho que vem o nosso trabalho jornalístico de tentar trazer as pessoas para a realidade, do tipo, olha, você não pode mais deixar de cuidar da sua saúde, você tem que procurar um médico para fazer diagnóstico, para fazer screening, para fazer mamografia. A gente sabe quanto teve de redução
de detecção, né, de rastreamento, e a gente sabe o quanto isso pode impactar, por exemplo, de pegar o câncer de mama como exemplo, quem não fizer a mamografia vai vai descobrir o câncer em estágio avançado, e aí a gente sabe o que vai acontecer, mas eu não acho que é culpa da cobertura jornalística em si, num primeiro momento, eu acho que agora sim a gente tem um papel muito relevante na conscientização das pessoas e de tratar também das outras doenças, né, tanto das doenças crônicas, como as doenças que são associadas à Covid, né? As que surgem depois do pós-Covid. Sim. Inclusive, Natália, para quem que está acompanhando que não é brasileiro, né, que não acompanhou tanto esse processo, principalmente do começo da pandemia, que a comunicação como um todo, né, não só o jornalismo, mas a forma de se comunicar com a sociedade enfatizou uma questão muito importante que foi o fique em casa, né? E que foi necessário e importante porque, enfim, o negacionismo é uma questão muito forte, assim como em muitos países, não sei como que é no México, por exemplo, mas é muito forte aqui no Brasil, uma boa parcela da população. Então, era importante, tanto que, mesmo com quarentena e com o distanciamento que foi decretado em alguns momentos, nunca se teve uma cobertura muito alta desse distanciamento de fato, né? Uma parcela não foi uma parcela grande da população que aderiu. Então, quando, por exemplo, eu trabalho muitas pautas, eu divulgo muitas pautas relacionadas sobre saúde, mas principalmente câncer. E o câncer é uma doença que não espera a pandemia passar, né? O câncer continua acontecendo e acometendo as pessoas. Então, eu tinha uma missão ali de divulgar esse problema do excesso de diagnóstico, do potencial excesso de diagnóstico tardio de câncer por conta das pessoas não estarem indo ao médico, mas, ao mesmo tempo, não ser contra o fique em casa, não ser contra as medidas de restrição, de distanciamento. Então, eu tinha que ter uma parceria muito grande minha como assessor de comunicação com os jornalistas da redação, né, com essa mensagem, né, e foi um desafio que eu nem sei se sempre foi bem sucedido. O esforço foi para que isso acontecesse, mas muitas vezes a gente corre esse risco, né, de querer de passar uma pauta e não necessariamente as pessoas compreendam desta forma, né. Continuando aqui esse nosso bate-papo, pergunto agora a você, Chloé, perdão, como é a dinâmica das reuniões de pauta, né, da Veja Saúde, agora que você é da equipe fixa da redação, como são decididas as pautas, aquelas que serão sobre Covid, né, sobre Covid-19, e aquelas que são sobre outras enfermidades? Bom, a gente é uma equipe pequena, né? Agora somos 3 repórteres, uma editora e um editor-chefe. Então, as reuniões de pauta para a revista impressa são mais estruturadas, né? A gente tem uma reunião mensal antes de fechar. A escolha da capa, que é a principal matéria, tenta justamente fazer esse equilíbrio. Então, se a gente deu uma de Covid, a próxima provavelmente vai ser sobre alguma outra doença, e geralmente isso está alinhado com o nosso perfil de leitor, que é um leitor mais velho, que é um leitor com um nível maior de escolaridade. Então, a gente fala, por exemplo, gestação, que é um tema super importante. A gente acaba falando menos e fala mais sobre doença cardiovascular, câncer, que são coisas que estão ali mais dentro do universo do nosso leitor. Então, a escolha da matéria principal varia muito, justamente para fazer esse equilíbrio entre pandemia e outros temas. No site é um pouco mais dinâmico, né? A gente é um pouco setorista, eu sempre fiquei mais com medicina, tem gente que faz mais alimentação, mais saúde mental. Então, no site é um pouco mais solto, assim, eu fecho minhas pautas por semana e a gente vai adequando caso aconteça alguma coisa mais urgente, né? A revista que eu trabalho e o site, a gente tem uma pegada, não é muito hard news, né? É um pouco mais contextualizado. Então, a gente também tem que escolher um tema que não vai envelhecer para falar, porque vai com certeza sair depois dos outros portais, então eu vou ter mais tempo de apurar. Então, a ideia é não dar tanto a coisa factual. Então, por exemplo, teve um aumento de casos. Não necessariamente isso vai virar notícia para a gente, porque outros veículos com redações maiores já deram. Então, a gente vai tentar achar novos ângulos para falar sobre esse aumento. O que esse aumento, como ele pode ser prevenido, o que a gente pode fazer em relação a ele, buscar ângulos novos e dar esse contexto, né? Então, acho que a gente tem bastante isso. Várias vezes na pandemia eu virei e falei
Protel, que era meu editor na época, você acha que a gente tem que falar sobre isso? Ele falou, meu, o que a gente pode falar a mais sobre isso, sabe? Então, tem muito isso do quanto a gente pode enriquecer a pauta, eu acho, na revista. E também, em relação à Covid, eu acho que, até pelo meu contato com o assunto, eu acabei virando uma espécie de filtro e a gente foi, como a Natália falou, aprendendo a noticiar e o que noticiar. Então, por exemplo, eu defini alguns critérios, o pré-print, a história do pré-print, é uma coisa que no começo a gente dava e paramos de dar, tipo, remédio, só quando já passou da fase 3. Se chega um release de fase 1, fase 2, eu já falo, não, a gente vai esperar para dar. Ou novas variantes de interesse. Ah, tem a variante Mu na Colômbia. Ao meu ver, isso não é uma notícia para revista, porque é uma variante de interesse ainda, então o quanto isso vai gerar pânico na população e o quanto a gente já tem informações concretas sobre o assunto. Então, a gente acabou refinando, especialmente em relação à Covid, estabelecendo critérios para tentar noticiar o que de fato fosse ser mais relevante, fosse mudar a vida do nosso leitor ali naquele momento, sabe? E em relação às outras doenças, foi mais isso mesmo, delineando para o nosso público-alvo, assim, sabe? Perfeito. E, Júlia, além da Covid-19, né, você até comentou de alguns especiais, algumas matérias que vocês fizeram que não são relacionadas à Covid, mas que especialmente você escreveu que foi marcante para você por algum motivo, ou porque era um tema complexo que você acha que desenvolveu bem, ou porque foi fascinante, interessante você ter descoberta sobre aquele tema específico que você transformou numa pauta. Teve um especial que eu gostei muito de fazer sobre duas irmãs gêmeas, Patrícia e Priscila, que tiveram tem a doença moia-moia. Então, é uma condição rara no cérebro que precisa de cirurgia, senão para fazer uma revascularização, senão o sangue não chega adequadamente no cérebro, isso pode causar AVC e também sequelas, né? Então, eu conheci as gêmeas um pouquinho antes da pandemia, mas a pauta foi se desenrolar só depois que o coronavírus já estava no Brasil, então eu pude conversar com elas e com a mãe delas, que foi muito importante na luta de conseguir recursos para elas conseguirem fazer as cirurgias, porque precisavam fazer dos dois lados da cabeça, e era super caro, e a doença, assim, super complexa, confesso que foi muito difícil de entender, precisei fazer 2 entrevistas com 2 médicos, e criar ali para o leitor um infográfico para que quem estivesse acompanhando pudesse ter uma ideia de como a doença age realmente no cérebro, mas eu acho que o resultado ficou muito bacana, porque acabou sendo como um perfil das gêmeas com também as informações da doença e belíssimas fotos de retratos delas, então essa foi bem bacana. Se eu puder comentar mais uma, a colorista Marina Amaral, que é bem famosa aqui no Brasil já, ela colore fotos históricas, que são originalmente em preto e branco, e ela faz um trabalho no Photoshop de acrescentar as cores, então é um trabalho de estudo, ela vai atrás do que cor poderia ser aquela roupa, é algo bem complexo, assim, ela tem um talento extraordinário. E ela descobriu que ela tem autismo, não é uma doença, né? É um quadro, mas eu pude conversar com ela, explicar como que foi essa descoberta para ela se encontrar como artista, para ela entender a própria personalidade. Então foi bacana, teve uma repercussão muito legal também entre os leitores. Inclusive, ela teve identificada essa condição, né, de autismo por meio de uma amiga que é mãe de uma criança também com autismo, que é a Andrea Werner, né? Werner, sobrenome dela. Exatamente. Andrea Werner, Inclusive, que é eu a conversei com a lagarta Andrea. que vira pupa, né? Isso. Lagarta vira pupa. Inclusive, eu conversei com a Andrea para ela me contar como que foi essa descoberta, porque ela e a Marina ficaram bem amigas, como que ela identificou os sinais, e depois a Marina passou também com um especialista. Só aproveitando essa questão, né, do autismo, eu acho que é uma pauta que exige muita sensibilidade, porque existem muitos estigmas relacionados ao autismo, né? De associar um comportamento de uma certa genialidade ou de estereotipar o cenário,
sendo que o próprio autismo em si, ele tem autismo leve, tem autismo moderado e autismo grave, né? E, enfim, e as formas de manifestação são as mais diferentes, né? Sim, e inclusive nessa pauta eu descobri que as mulheres recebem menos diagnósticos de autismo do que os homens. Geralmente são sintomas que passam, sinais que passam despercebidos. Esse é algo que, inclusive, é maravilhoso na nossa profissão, né? A gente está sempre Sim. aprendendo alguma coisa nova com as pautas. Sim, assim, quando eu fazia jornalismo, antes mesmo de iniciar a faculdade, meu sonho era cobrir uma Olimpíada, fazer jornalismo esportivo, enfim. Mas quando eu comecei no jornalismo de saúde e ciência, eu vi que esse propósito e o quanto, muitas vezes, quando a gente acompanha ou faz entrevista com algum especialista, acaba sendo muitas vezes uma aula, né? Não sei se algumas vezes vocês fazem entrevistas, parece que vocês saíram de uma aula, né? Não porque como a gente chama aqui no Brasil, não é porque o especialista foi um palestrinha, né? Um cara chato que explicou demais, que parecia uma aula, mas porque ele compartilhou o conhecimento dele, né? E é isso que faz sentido. Não adianta você ter um conhecimento que você guarda para você. O importante do conhecimento é você compartilhar com o outro, né? E nesta linha, bom, obrigado, Júlia. E nessa linha, Natália, desses aprendizados todos que nós temos, né? Mas pensando nesse aprendizado que estamos tendo por conta de estarmos noticiando e vivendo uma pandemia. Que legado, que aprendizado você acredita que ficará para a cobertura de outras enfermidades depois que nós passarmos esse momento? Ora, eu estava ouvindo você falar e a Júlia falar também, e realmente, acho que quando a gente conversa com quem cobre saúde, somos poucos, mas somos apaixonados, né? Assim, pelo menos todo mundo que eu encontro, a gente tem essa garra, esse amor pelo que a gente faz, pelo que a gente cobre. Então, termina realmente uma entrevista, e aí você fala, nossa, eu aprendi tanto, eu vou passar isso para as pessoas. Então, eu acho que nesse contexto, né, de legado e de que a pandemia colocou saúde no holofote e colocou a comunicação científica também no holofote. Então, a gente tira algumas lições disso, e acho que uma das principais, eu cubro saúde há muito tempo, né? Eu cobri saúde na Veja há mais de uma década e tal, e saúde não era uma editoria muito valorizada. Né? Assim, geralmente você valorizava jornalista político, jornalista que cobria economia, saúde nas redações, é sempre assim, essa pauta é fria, depois a gente publica. Então, e também quando a gente tinha os passaralhos, né, como a gente chama aqui no Brasil, as demissões em massa nas redações, geralmente eram as pessoas que trabalhavam nessas editorias que estão mais marginalizadas, né, as de saúde, ciência e tudo mais. Então, eu acho que, de certa forma, como legado, eu acho que para os diretores de redação, os chefes de redação, os editores, fica muito claro como é importante você ter um jornalista especializado que trabalhe com você, que saiba, que entenda como que a gente pode ou não trazer uma informação, se a gente considera ou não pré-print, se a gente fala das novas variantes, se a gente espera fase 2, se a gente espera fase 3, então assim, tudo isso é importante, ter alguém perto de você que tem esse filtro, que tem esse conhecimento. Então, acho que esse é um aprendizado que vem como legado da pandemia, sem dúvida, assim. Eu acho que no campo da saúde em si, aí nós, né, como comunicadores, como jornalistas, eu acho que o aprendizado é a questão de, primeiro, sim, sermos um filtro. Eu acho que a gente é, sim, um filtro entre o que vem da comunidade científica e a população, e a gente tem que ter essa responsabilidade e tomar esse cuidado, e aí sim também ser didático, né? Eu acho que a gente sempre discute isso quando fala nas rodas de comunicação, de saúde e tudo mais, que o nosso jornalismo, o tipo de jornalismo que a gente faz não é só declaratório, não adianta a gente só colocar entre aspas disse o cientista, a gente tem que dar um jeito de fazer com que as pessoas entendam o que a gente está explicando, ou o que o cientista explicou. Então, eu acho que também na pandemia isso ficou muito claro.
Até tem uma pesquisa da Veja Saúde que eles fizeram mostrando que as pessoas começaram a se preocupar mais em ter autocuidado, a se preocupar mais com a saúde e tudo mais. Então, eu acho que é o momento que a gente pode aproveitar essa preocupação das pessoas, esse interesse das pessoas em saúde, para também aproximar mais com o cuidado de outras doenças, não só da Covid. Sim. E, Chloé, na edição de agosto, né, da Veja Saúde, você assina uma reportagem que é Corpo Fechado contra as Fake News, mostrando que as falsas notícias se espalham mais rápido que o próprio coronavírus, né, com efeitos que são muito drásticos para a saúde individual, né, para a própria pessoa, ou como para o coletivo, né, falando da saúde da população. Quais são os principais dados dessa matéria, assim, que você possa compartilhar, até para que as pessoas também possam ler enfim, saber quais são as principais fake news aí que estão circulando? Puxa, não, só queria antes complementar o que a Natália falou, que eu acho que Por favor. aproxima não só do cuidado as pessoas do cuidado em saúde, mas também do interesse pela ciência, né? Porque, de fato, a gente está vendo esses estudos todos se desenrolando em tempo real, acompanhando como as vacinas estão sendo feitas. Isso também mostrou para as pessoas um bastidor da ciência que ninguém conhecia e que está sendo obrigado a lidar, os jornalistas generalistas também. Então, também é uma oportunidade, eu acho, da gente aproximar e já entra no quesito de desinformação, né? Bom, essa matéria foi muito desafiadora para mim, porque como jornalista de saúde e ciência, que cobre o assunto também há bastante tempo, eu não consigo conversar com a minha própria família, assim, esse é um fato público que eu faço questão de falar, porque para a gente ter ideia do quão desafiador é isso, que a minha mãe e meu avô não tomaram a vacina da Covid, não vão tomar, não adianta eu argumentar com eles com fatos, dados, números, eles estão totalmente atingidos pela desinformação, e na apuração dessa matéria, ficou muito claro para mim que é como uma doença mesmo, que é um infectado pelo vírus da desinformação, que encaminha ali ou só vai recebendo aquilo, que elas se espalham por uma rede muito engedrada de contágio, como um vírus mesmo, e que a gente tem poucas armas, a gente não tem um sistema imune para se defender da desinformação e do próprio excesso de informação. Esse é o dado interessante da minha matéria, que conversando com uma pessoa da Elsevier, eu acho que é assim que se fala, né, plataforma de divulgação científica de estudos, ela falou que só na base de dados deles tem 250 mil artigos científicos sobre Covid. Então, se um profissional de saúde fosse ler tudo aquilo, ele ia demorar 35 anos. Então, acho que essa é uma coisa, navegar tanto nesse mar de desinformação quanto de excesso de informação provoca muito ruído. E foi o que a Natália falou, acho que a gente tem que agir como um filtro mesmo, sabe? Mas é um problema extremamente complexo, né? A gente tem outros dados interessantes que a gente tem uma probabilidade 70% maior de passar uma mentira adiante, isso independente do espectro político, antes ou depois da pandemia. E tem um dado da Reuters de que no Brasil só 51% das pessoas afirma confiar na imprensa e 67% dos brasileiros se informa pelas redes sociais. Então, a gente tem... É assim que eu me sinto, às vezes. Eu sou uma jornalista me esforçando ali para dar uma informação, mas quem está ouvindo, sabe? Quem precisa estar ouvindo realmente está ouvindo aquilo? Então, acho que eu questiono muito o poder que o jornalista tem de combater a desinformação, sabe? Eu acho que me considero uma pessoa dedicada a isso, mas na matéria ficou claro como é um problema complexo que eu não sei se o jornalista consegue resolver sozinho, sabe? Eu acho que está a nosso alcance é comunicar as coisas de maneira clara, não ter medo de falar a verdade ou de questionar alguém quando alguém está falando alguma coisa suspeita. E o efeito disso na pandemia no Brasil, né, os dados que a gente tem são os dados do número de mortes, 570 mil mortes. A gente tem o dado que 1/4 da população brasileira tomou ivermectina, que é um assunto que não nasceu necessariamente como uma mentira, nasceu como um estudo de pré-clínico, que depois não foi confirmado por outros estudos maiores. Então, é uma coisa que tem ali uma origem que não é necessariamente uma mentira feita num Photoshop, mas que acabou virando uma desinformação, sabe? Com efeitos ali bem calculáveis, né? Então, a gente tem aumento de 500% na venda de cloroquina. Para o Brasil, especialmente, o assunto foi muito danoso, né? E, sinceramente, é um enigma que eu não sei como resolver, assim, me deixa até um pouco
desesperada saber disso, né? Ver que as pessoas continuam morrendo, que ainda tem gente que chega num pronto-socorro e sai com receita para 20 medicamentos e vitaminas, sem embasamento nenhum. E me preocupa o efeito que isso vai ter para as próximas pandemias também, né? Que certamente vão vir. E não só a questão dos remédios, mas a própria questão dos cuidados com a pandemia, né? Desde o começo, eu estava vendo aqui em abril, eu já fiz uma matéria, 10 mentiras sobre o coronavírus. Então, em abril, então agora já deve ter umas 5.000 mentiras. Desde o é só uma gripezinha, até álcool em gel, paga digital, até medir o termômetro na testa danifica seu sistema nervoso. Tem mentiras em todos os aspectos relacionados à pandemia, tanto prevenção até o tratamento em si, né? E agora que as pessoas não podem procurar o hospital, porque elas vão ser entubadas, se elas forem entubadas, elas vão morrer. Então, é muito difícil fazer isso só como imprensa, né? A gente precisa de um apoio das próprias redes sociais em se autorregulamentar e do próprio governo, né? Que, infelizmente, aqui é o promotor da desinformação, né? Então, sinceramente, eu não tenho notícias boas para dar desse tópico. Inclusive, né, Chloé, essa desinformação, muitas vezes ela acaba até se institucionalizando, né? Por exemplo, essa questão da testa, né, na cabeça que você colocou aqui no Brasil, se você entra no lugar público, tem a medição no pulso, mesmo sabendo que é mais eficiente na testa, né? É muito maluco isso, né? Dá 32 graus, e a pessoa fala, não, pode entrar. Não, mas então eu tô morto, senhor, acho que eu não posso, melhor não entrar. Sim. Bom, continuando aqui, Júlia, nós temos um calendário de saúde, né? Que é uma aquarela, são muitas cores que acabam sendo meses, né, de conscientização sobre determinadas doenças, né? Uma questão que começou muito forte com o Outubro Rosa, né? Por conta do câncer de mama, mas hoje você tem cores para os principais tipos de câncer, até alguns tipos raros, doenças raras. Tem, por exemplo, Setembro Amarelo para depressão, né? E até como prevenção de suicídio. Enfim, como temos muitas pautas e vocês devem receber muitas, de muitos colegas, de muitos assessores de comunicação das mais diversas cores, e eu sou um dos culpados disso, inclusive. Eu levo também, pauto muito também nesse sentido. O que precisa ter nessas pautas para que elas sejam de fato atraentes? Não só o dia de conscientização em si, mas que dados, que robustez de informação é importante estar lá para que seja atraente para vocês? Realmente, Moura, a gente recebe muitos releases desse tipo quando começa, por exemplo, Setembro Amarelo, a caixa de e-mails já lota com vários assessores diferentes. Então, meus editores sempre disseram que não interessa para a gente tanto o mês, embora a gente possa usar isso como um gancho da prevenção, mas eles preferem fazer uma coisa que não vá ser datada. Então, eu vejo isso como, por exemplo, um projeto que esteja atendendo pessoas, vamos supor, gratuitamente, seja para toda a população, ou uma pessoa com a doença que possa contar a história dela e com isso trazer informações médicas e dados, ou uma pesquisa com dados inéditos e não só quantos casos estão previstos para serem diagnosticados esse ano ou foram diagnosticados no ano passado. Então, embora possa parecer um pouco clichê, eu acho que tentar ganchos novos, ganchos originais para contar essas histórias é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito de ter um personagem, né? Um paciente contando a sua história, porque eu acho que isso aproxima muito do leitor. Acho que as pessoas se interessam bastante. Sim. E aqui, continuando, Natália, o Futuro da Saúde tem uma editoria especialmente voltada para a saúde mental. Inclusive, uma das suas falas iniciais, você já trouxe uma questão de preocupação com esse foco da saúde mental, e era uma editoria que você já trabalhava antes de vivermos em uma pandemia, ou seja, um assunto que está cada vez mais atual e pertinente. Mas pensando como profissional de comunicação, como jornalista que também interage com muitos colegas jornalistas, como que você vê o impacto da saúde mental em nós, profissionais de jornalismo, e não só de saúde e ciência, mas que tem que lidar com o tema não só no nosso dia a dia, né? Afinal o jornalista também fica doente,
mas também de profissionalmente precisar estar atualizado o tempo todo sobre Covid? Ora, é difícil, né? Eu acho que é muito difícil a gente pensar e cobrir esse tema todos os dias e não ser impactado de alguma forma. Acho que tem vários níveis de cobertura, né? Tem pessoas que fazem a cobertura de dentro de casa, por telefone, tem gente que está indo direto para um hospital ou foi cobrir enterro. São vários níveis, né, ao longo da pandemia que os jornalistas foram expostos à informação, sem contar, assim, o excesso, né? Foi, acho que a Chloé que deu esse dado da quantidade de informações que foram publicadas ao longo do ano, que, enfim, é impossível a gente fazer esse filtro sozinhos, né? Nós jornalistas, ao mesmo tempo a gente é cobrado, né? Assim, as pessoas que trabalham em redações são cobradas pelos editores, do tipo, olha, saiu isso daqui, você já sabe sobre isso, mas e qual que é a sua resposta sobre isso? Às vezes nem a ciência tem a resposta disso ainda, mas às vezes a gente já tem que dar algum tipo de norte em relação a isso. Então, assim, é muita pressão, o jornalismo é trabalhar com pressão, mas trabalhar na pandemia com o jornalismo é mais pressão ainda. Então, é difícil, é difícil essa questão também de estar atualizada e de estar ali conectado o tempo todo. Infelizmente, ou felizmente, a gente está aqui dentro, né, das nossas casas e com essa nossa mesa e várias outras mesas, a gente faz tudo online, sempre no 2D, só que também é exaustivo, é aquele momento que a gente não desliga de fato, né, que a gente vai deitar com o celular na cabeceira da cama e aí alguém coloca um tweet de um novo estudo e aí já começa a repercutir aquilo e você já começa a pensar que você tem que fazer isso para amanhã, ou talvez será que eu mando hoje para o editor? Então, é complicado, assim, eu acho que não tem uma resposta objetiva sobre isso, eu só acho que é impossível não ser impactado e aí a gente tem que ter medidas para tentar minimizar esse impacto, do que a gente faz no nosso dia a dia, quais são os limites que a gente coloca em nós como jornalistas e também conscientizar as chefias. Então, como você disse, saúde mental já era uma editoria que eu cobria há muito tempo, já era uma editoria que já ia existir no futuro da saúde antes da pandemia e que ela se mostra cada vez mais importante. Eu acho e eu acredito que as empresas estão cada vez mais conscientes sobre isso. Então, sendo também mais compreensivas, do tipo, olha, o seu período de trabalho é esse, talvez a conversa pelo WhatsApp, que exige de nós um tempo real, também pode ser exaustivo, então vamos tratar de pautas por e-mail. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer que eu acho que ajuda a minimizar. Separar o seu tempo para almoçar, separar o seu tempo para fazer seu exercício, coisas que ajudem com a sua saúde mental. E eu acho que, na verdade, como nós nunca tínhamos vivido isso antes, fomos aprendendo também ao longo do tempo, que a gente também não é de ferro, que a gente foi ali consumindo informação, passando, pautando, e aí do nada dá um certo tilt. Então, estamos aprendendo, e acho que, sim, estamos em Setembro Amarelo, né, que é o mês ali que tem várias pautas e hashtags sobre isso, mas que é importante a gente falar disso, e acho que mais importante que isso é quem está, né, no nosso círculo entender que isso também deve ser respeitado, né, o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso momento. Sim. E, Chloé, a pandemia expôs questões sociais, problemas sociais e econômicos dos países mais pobres, dentre eles o Brasil. E assim, eu muitas vezes eu percebo que há uma associação dessa questão socioeconômica com a incidência de certas doenças. Você também tem essa percepção, assim, poderia citar alguns exemplos do quanto determinada doença está muito associada a um contexto social e econômico de uma determinada população? Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Eu acho que, primeiro, a própria Covid é um exemplo disso, né? Onde a gente vê no Brasil o diferente impacto dela nas classes sociais, é uma doença democrática, mas pessoas pobres que moram em áreas periféricas morrem muito mais do que quem está nos centros e que tem acesso a bons hospitais na hora certa. Eu acho que a gente pode extrapolar isso para outras doenças também. Acho que quando a gente pensa em impacto social e econômico nas doenças, vem muito na nossa cabeça o Zika, a dengue, doenças infecciosas mais transmitidas em certos ambientes. Mas eu comecei a pensar na sua pergunta e eu vi que acho que a gente pode extrapolar para outras pessoas, para outras doenças, como as doenças crônicas não transmissíveis. Sim. O Brasil está entre
os países com maior prevalência de diabetes, doença cardiovascular, câncer, e o fato da gente ter um acesso à saúde fraco, e que ficou mais fraco na pandemia, porque esses centros tiveram que redirecionar seus esforços para atender pacientes de Covid ou suspender atendimentos, o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas. Então, os poucos centros de referência que a gente tinha no SUS para essas doenças acabaram sendo impactados pela pandemia, então a situação pode piorar. E além do tratamento, tem a questão da própria prevenção, né? A gente vê o câncer de mama semana passada ultrapassou de pulmão como o que mais mata no mundo, né? E aqui no Brasil a gente vive uma situação dramática em relação a isso, porque tem poucos tratamentos disponíveis no SUS, as mulheres são diagnosticadas já em estado grave, quando poderiam ser diagnosticadas precocemente, com mais chances de cura. E isso pode se estender para vários outros tipos de câncer, né? Eu acho que vale essa pensata. E quando a gente fala de prevenção, é ainda mais complicado, porque como é que você vai falar para as pessoas que você tem que ter uma qualidade de sono para não ter um problema cardíaco, sendo que as pessoas dormem 4 horas por noite para acordar 4 da manhã, pegar 3 para ir trabalhar, para ficar no metrô lotado, para viver numa situação estressante. Teve um médico esses dias que atende no SUS e ele tuitou uma coisa assim: eu atendi uma diarista querendo uma vitamina porque está cansada, mas a mulher tem 4 filhos e fica fora de casa 15 horas. Então, não tem remédio, ou exame, ou campanha de prevenção que dê conta dessas coisas que estão tão intrínsecas na nossa sociedade brasileira, e tem coisa que é difícil de falar, especialmente a minha revista é uma revista que fala para um público com uma classe social mais elevada. Então, eu sinto um pouco essa dor no meu dia a dia de ver tudo isso acontecendo e ter que falar para as pessoas sobre prevenção de doenças num contexto onde eu sei que muitas delas não vão conseguir mudar seu estilo de vida ou achar uma academia perto de casa barata para se exercitar com a segurança devida. Então, é complicado. E, por fim, sobre esse assunto, é uma coisa que eu já falei também recentemente, mas que tem sido uma fonte de reflexão para mim, que é uma frase do Carl Sagan, que ele fala que a gente vive numa sociedade muito dependente de tecnologia e ciência, mas que conhece pouco sobre isso, e que essa mistura de ignorância e poder um dia ia explodir na nossa cara. E acho que o Brasil é um exemplo disso. A gente tem uma população pouco alfabetizada em saúde e ciência, muito vulnerável a acreditar em fake news, apesar da vacinação ter uma boa adesão entre as pessoas, tem todas as outras medidas preventivas, como o uso de máscaras, distanciamento, que também, tudo bem, não teve o governo ali falando, mas acho que a gente é uma população vulnerável à desinformação, que pode ser manipulada politicamente por pessoas que também não conhecem a ciência ou que a usam de uma maneira escusa, sabe? Então, acho que são vários níveis aí de impacto, sabe? Então, acho que quando a gente fala dessa questão social, vem muito na cabeça doença infecciosa, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que isso, sabe? Sim. Esse contexto que você comentou, Chloé, das doenças crônicas e do estilo de vida, e muitas vezes não só o estilo de vida, mas a dificuldade também do acesso à prevenção e ao rastreamento, né? O exame que vai, de fato, propiciar que a pessoa ou descubra cedo ou até evite a doença, né? Aqui no Brasil, por exemplo, alguns estados têm mais câncer de colo do útero do que câncer de mama. O colo do útero, que você pode prevenir com o Papa Nicolau, né? E também com a vacina contra HPV, que aqui no Brasil está disponível no Sistema Único de Saúde, que é o sistema público aqui do Brasil, está disponível para meninas e meninos. Meninos também, porque também está associado com outros tipos de câncer. Mas é uma doença que nos países que tem o Papa Nicolau, um programa de rastreamento bem executado e a vacina de HPV com boa adesão, é uma doença que está sendo evitada. Enfim, ela está sendo praticamente erradicada. Então, ter uma incidência tão alta assim, mesma coisa, câncer de intestino, né, que é coloretal, ou dificuldade de acesso à colonoscopia. E, por outro lado, estados que têm uma condição socioeconômica até um pouco melhor, mas que se alimenta mal através de alimentos processados, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma incidência muito alta de câncer de intestino por conta dessa alimentação industrializada. Ou seja, o acesso a uma alimentação mais cara, mas uma alimentação mais cara de custo, mas que também pesa, é mais cara para a saúde, né? Para a qualidade de saúde, também acaba impactando. Então, eu acho que, assim, os jornalistas, eles
nós profissionais de jornalismo, comunicação, podemos pensar também nas pautas que impactam o nosso público, né? Se você está lidando com um público que é nacional, você pensar, logicamente, na população como um todo, mas ter esses olhares regionais também, porque você vai trazer pautas específicas que vão impactar muito fortemente. Por exemplo, só mais uma coisa rapidinho antes de continuarmos aqui o bate-papo. O câncer de pênis aqui no Brasil, uma das maiores incidências do mundo é no estado do Maranhão, por conta de, simplesmente, a principal causa é falta de higiene. Muitos brasileiros têm o pênis amputado porque não limpam o órgão genital. E também, aí entra a questão do HPV também, que é muito importante no câncer de pênis, mas são situações que a gente não precisaria vivenciar, né? A população estando bem conscientizada, e aí entra os gestores, entra todo mundo dessa cadeia de informação em saúde, não só o jornalista, mas o jornalista pode cobrar também, caso ele conheça um pouco melhor essas questões epidemiológicas, né? Que essas colegas que estamos aqui recebendo, você, Chloé, a Júlia, a Natália, conhecem muito bem, mas é importante que os outros jornalistas de saúde, como um todo, e os não especializados também, tenham esse olhar, né, a olhar atento. E continuando aqui, Júlia, dentro dessas doenças negligenciadas, vamos dizer assim, ou temas negligenciados, quais são aquelas que são as suas principais dores, assim, que você acha, não, precisamos falar mais sobre esse tema em saúde e ainda não estamos falando suficientemente? Eu acho, Moura, que saúde bucal é um deles, porque a saúde bucal impacta no corpo todo e eu costumo ver mais em meses de campanha, coisas assim, mas é como as colegas falaram aqui, tem um excesso de informação, né? Então você acaba vendo os temas que são geralmente mais caros para a população das grandes metrópoles. Então até as doenças que levam esses nomes, doenças negligenciadas, né, como malária, tuberculose, doença de Chagas, elas ainda acontecem em várias partes do Brasil e a gente não escuta falar sobre isso, a gente não sabe quem são esses pacientes. Então, esse é um exemplo de doenças que eu acho que poderiam estar mais em evidência na imprensa. Até fica o conselho para mim mesma. E eu acho também que saúde mental, embora esteja muito em foco agora, é algo que a gente tem de explorar cada vez mais, porque a gente está começando a falar agora dos impactos da pandemia, mas acho que ainda vai longe. Não é algo que faz falta, mas é algo que ainda temos um bom caminho para percorrer, ao meu ver. E uma coisa que a gente está fazendo no Viva Bem, até para encontrar esses outros temas, é tentar sair das fontes do eixo Rio-São Paulo, falar com fontes de todas as regiões do Brasil, e até para manter esse contato com profissionais de saúde que vivem realidades diferentes da nossa, da minha, por exemplo, escrevendo aqui de São Paulo. Às vezes você não sabe que é um tema negligenciado porque você não está vivendo aquilo, você não conhece o tema, né? Então é importante, eu acho que abrir assim a conversa para outras pessoas e outras regiões. Sim, obrigado, Júlia. E, Natália, assim, você, além de jornalista, especializada em saúde e ciência, você tem um olhar muito interessante, inclusive um olhar até de sala de aula acadêmico, né, sobre a gestão em saúde também, né? O que, na sua opinião, assim, na sua avaliação, os gestores de saúde dos países da América Latina poderiam priorizar para que nós possamos noticiar no futuro, né, o potencial da região aqui da América Latina em controlar tanto doenças infecciosas como as chamadas doenças crônicas? Ora, eu acho que, assim, falar de América Latina é tudo muito grande e diverso, né? Eu acho que eu fico mais confortável em falar sobre o Brasil, porque é um lugar que eu conheço mais todas as dores e os problemas. Eu acho que, assim, a pandemia, ela de alguma forma escancarou muitas coisas ruins, né, que a gente tem na nossa saúde, ao mesmo tempo mostrou que a gente tem um SUS
E aí, de certa forma, do mesmo jeito que o brasileiro começou a valorizar, saber o que é pesquisa clínica, saber o que é vacina, também começou a valorizar o SUS, a entender para que serve o SUS. E eu acho que esse olhar para o SUS é um olhar que precisa ser aproveitado, que precisa, de alguma forma, tanto do ponto de vista dos gestores de saúde, como da população, fazer com que as pessoas de fato valorizem e utilizem o SUS da melhor forma que ele tem. Então, com atenção primária, que é uma forma da gente investir, por exemplo, em prevenção de doenças com um acompanhamento mais próximo para a realidade daquele paciente, com médico de família. Então, assim, é um novo olhar da saúde que eu acho que ele precisa ser mais utilizado a partir de agora. Ele sempre existiu, mas eu acho que antes as pessoas de fato não seguiam esse caminho, não seguiam por esse caminho. Então, eu acho que esse é um lugar que a gente tem que investir mais, mas assim, a mesma energia que a gente fez para a pandemia no início, ela tem que existir agora pós-pandemia. Então, porque a gente tem a síndrome pós-Covid, a gente tem todas as doenças que surgem após o Covid, a gente tem as doenças negligenciadas, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, então assim, e a gente tem tudo que não foi diagnosticado e que se você vai conversar com os médicos, né, os representantes das sociedades médicas, eles estão assustados com o impacto que vem pós-pandemia. Então, não é que acabou o coronavírus e a gente fecha as portas e para de pensar em saúde e saúde deixa de ser uma pauta interessante. Não, eu acho que é aí que vai vir o nosso grande esforço de tentar melhorar essa relação. Então, eu acho que esse é um desafio para os gestores públicos e para os gestores de hospitais particulares. Na questão da gestão da saúde suplementar, já tem muito esse olhar para a atenção primária. Na essência do SUS, a atenção primária também existe, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe na essência, só que falta recurso e falta gestão. Então, eu acho que a gente vai ter que ver isso acontecer mais na prática. Bom, e antes de termos as falas finais da Júlia, da Natália e da Chloé, gostaria de perguntar para quem está nos assistindo, né, podendo fazer perguntas em português ou espanhol, né, hablando não muito rápido para a gente possa entender. Se alguém teria alguma pergunta para fazer aqui para alguma das nossas convidadas. Alguém? ¿Yo? Por favor. Olá, Leida. Hola chicas, me está costando un poco de trabajo seguirles el flujo, la verdad, no soy experta en portugués ni nada, y no sé si ya fue parte de la conversación, pero de todas formas me gustaría hacerles la pregunta en el sentido de qué tan, o sea, lo que puede limitar un poco el que los periodistas, las periodistas hagamos cobertura de otras enfermedades en COVID, además de COVID, es que las audiencias posiblemente no las quieran o no las noten tan urgentes o tan importantes como sí puede ser COVID. Entonces, mi pregunta es si ustedes han cubierto otras enfermedades, ¿cómo ha sido la respuesta de la audiencia? En el sentido de si realmente lo ven como importante, lo ven como prioritario, si tienen, si creen que genera interés o si realmente la gente está totalmente enfocada en COVID y quizás no vale la pena centrarse en otras enfermedades por ahora y esperar un poco a que baje este pico, ¿no?, de interés en COVID. Esa sería mi pregunta sobre las audiencias, si realmente tienen impacto estas notas no de COVID, de outras enfermedades. Bom, acho que as três têm propriedade, vivenciam essa questão da audiência e como que essa resposta para outras doenças, não só a COVID, né? Quando vocês trazem esses assuntos, alguém gostaria de responder? Fique à vontade se as três que de repente quiserem responder alguma. Eu posso começar, então? Por favor, Júlia. No UOL, a gente teve, sim, uma boa resposta de audiência para outras doenças. No começo, lá para março de 2020, realmente nossa audiência era toda para reportagens sobre Covid, mas depois, com o passar do tempo, a audiência foi voltando ao normal, sim, e dependendo do enfoque da reportagem, que isso já é uma coisa normal, né?
dependendo do título, dependendo do assunto, a gente tinha, assim, a mesma audiência de antes, ou até melhor, porque a gente conquistou novos leitores, né, com a cobertura da Covid. E principalmente com um grande interesse a gente vê por doenças raras ou por pessoas que mostrem a cara e falem, eu tenho essa doença, a minha vida é assim, eu faço tal tratamento, eu tenho tais limitações. Eu percebo que para a gente isso teve, o público gostou bastante, teve bastante audiência. Chloé, Natália, gostaria de acrescentar algo? Bom, como eu trabalho num veículo que é especializado em saúde, a gente tinha a demanda dos nossos leitores para falar de outros assuntos. Eles reclamaram do excesso de matéria sobre Covid na nossa revista impressa, né, a no papel. Mas no site, as matérias mais lidas desde fevereiro são as matérias sobre coronavírus. É uma ou outra coisa que escapa ali. Por outro lado, tem alguns temas que eu percebo que são negligenciados na nossa cobertura, e que quando a gente publica uma coisa no site, ainda que muito pequena, tem uma audiência boa, como menopausa. A gente fez um texto de um colunista sobre menopausa, e aí esse texto bombou de acesso, porque é um assunto que tem muita mulher passando por isso, e a gente não fala tanto. Então, a gente percebeu um ou outro ali, tema de destaque, não Covid no online, mas muito focado em coronavírus mesmo, vacina, remédio, especialmente vacina e remédio. Agora, no impresso, a gente teve essa demanda dos assinantes para falar de outros assuntos mesmo. Então, isso foi bacana, assim, a gente teve a oportunidade de continuar falando. Mas eu queria comentar, Leida, que você falou sobre isso, né? Será que é melhor esperar, então, um pouco para falar? E aí eu acho que é o que a Natália falou, né? Que a gente também tem esse papel de alertar para as pessoas, porque a impressão que eu fico é que quando a gente não fala, a gente dá a entender que não é tão importante falar disso agora, quando na verdade é. Então, mesmo eu acho que com audiência baixa, também é nosso papel dar uma insistida ali para o negócio emplacar e pensar em novos formatos para chamar a atenção das pessoas sobre essas outras doenças. Natália, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que nós três, cada uma de nós, a gente tem um público muito diferente, perfis diferentes, né, para falar sobre saúde e as outras doenças, né. No meu caso, especificamente, eu tenho um público muito nichado no site, a gente quase não fala de Covid. As principais pautas são sobre o que vai acontecer pós-Covid, então eu falo de gestão de saúde, sobre telemedicina, sobre novos formatos, sobre atenção primária. Um outro tema que tem muita atenção é saúde mental. Saúde mental, independente do momento em que você poste, seja nas redes sociais, seja no site, seja no podcast, sempre tem audiência, porque é uma coisa que bate um pouco com o que a Júlia falou, do tipo, as pessoas elas querem ver que também, quando você vê uma pessoa que tem uma doença, e ela fala, eu tenho essa doença, eu vivo com isso, eu acho que isso também tem a ver com saúde mental, com essa questão de identificação, como todos nós estamos vivendo esse momento, ouvir e falar sobre isso também é uma pauta que eu tenho visto que tem muita audiência, muito acesso, então as pessoas estão interessadas. Então, assim, para falar de Covid, eu deixo mais para o meu Instagram, às vezes dentro do podcast, uma ou outra pergunta sobre isso, mas eu não concorro com o UOL, por exemplo, ou com a Veja Saúde para falar sobre isso. Então, não é o meu foco principal falar de Covid. Bom, nós temos aqui alguns últimos minutos, né, antes de encerrarmos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes que eu peça a palavra final das convidadas? Bom, então vamos aqui para as palavras finais. Gostaria de seguir aqui essa ordem, da Chloé, a Júlia e a Natália. Então, por favor, Chloé, a sua mensagem final para esta tarde aqui. Tá passando uma ambulância aqui na frente, se vazar um pouco o som, é isso. Bom, eu acho que só gostaria de ressaltar da importância da gente voltar a falar sobre as outras doenças, especialmente cardiologia e oncologia, que tem reunido números bem dramáticos no país, né? A gente tem um aumento, eu imagino que isso deva ser verdade para outros países também, aumento de gente morrendo do coração em casa, e o nosso próprio estilo de vida na pandemia favorece muito o
o risco aumentado dessas doenças, o fato da gente estar mais sedentário, a gente estar mais estressado, estar dormindo menos. Então, não só os assuntos saíram do noticiário, então parece menos importante, como a gente também está vivendo condições de vida que favorecem o surgimento ou agravamento desses problemas. Então, só ressaltar que eu acho que é muito importante a gente voltar a falar sobre essas outras coisas. E também uma coisa que ficou clara para mim na pandemia é a gente aumentar a cobertura sobre doenças negligenciadas, né? As infecciosas, dengue, a gente teve surtos em alguns estados. Aqui no Brasil, não sei como é no México, mas aqui no Brasil a gente está com as piores taxas de cobertura vacinal da história para todas as doenças infantis, e o Brasil sempre foi uma referência em vacinação. Como o Moura falou, a vacina do HPV, a gente tem 30% de cobertura na segunda dose, a hepatite do recém-nascido também, 30%, acho que está não, 60%, 30% em gestantes. Então, fica para mim esse aprendizado que a gente precisa falar mais sobre essas doenças infecciosas, que também foram saindo do noticiário com o avanço da vacinação nas últimas décadas, perdeu-se a necessidade de falar sobre isso. Então, acho que é um momento para a gente retomar. E depois que a Natália falou, eu fiquei pensando nisso, a gente vive agora esse boom da saúde de importância, e agora acho que cabe a gente lutar para que isso continue sendo uma editoria importante nos veículos, e não vá para escanteio de novo, porque agora a vida já voltou ao normal, aqui no Brasil já voltou ao normal, né? Já acabou a Covid por aqui. Enfim, então acho que cabe a gente pensar em maneiras de manter as pessoas interessadas no assunto também. Obrigado, Cléia. Obrigado por aceitar o convite, por compartilhar essas informações, esse conhecimento que é aqui, né, conosco nessa tarde. Faltou isso, faltou agradecer o convite. Foi muito legal trocar com a Gil, com a Natália. Foi um prazer conhecer vocês, aliás, que eu sigo o trabalho das duas, então, muito bacana estar aqui. Obrigada. Obrigado, Cléia. E, Júlia, sua mensagem também, por favor. Igualmente, queria agradecer o espaço, a troca com as colegas, com quem está nos assistindo, e também por esse espaço ser uma conversa sobre jornalismo científico e de saúde, que era algo que antigamente a gente não via muito, né? E agora estão surgindo novos debates, isso é muito importante. Eu concordo com o que a Chloé falou, e eu acho que não tem mais como voltar atrás. Eu vejo a editoria de saúde se consolidando como uma grande editoria. Eu acho que a gente tem tudo para crescer ainda mais e continuar conscientizando a população, quem sabe para uma nova era de cuidados no Brasil. Tenho uma visão um pouco otimista, mas prefiro pensar assim, que a gente está surgindo como uma potência em editoria, bem no momento em que a desinformação é tão forte. Então, acho que nosso papel só vai ser reforçado. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado também por dispor aqui do seu tempo. É muito bacana quando a gente vai, assim, acaba se falando muito rapidamente, trocando sugestões de pautas e indicando fontes ou trocando informações, mas nessa correria, nesse dia a dia, a gente consegue construir um respeito, uma admiração e uma amizade até mesmo, né? A gente também começa a se acompanhar nas mídias sociais e começa a ganhar um carinho por profissionais, e é muito bacana quando eu tenho pessoas como vocês, a Chloé, a Júlia e a Natália, que, enfim, a gente admira quando a gente lê o conteúdo e, enfim, vê a carreira sendo construída também, né? Você e a Chloé são mais jovens, né? A Natália também é muito jovem, mas que eu já acompanho já há mais anos, né? Desde a primeira vez que eu a vi, acho que foi em 2008, 2009, como repórter, que estava começando ali na revista Veja, e essa baita jornalista que a Natália se transformou também. Obrigado, Júlia, obrigado, Chloé, e agora a mensagem também sua, também, Natália, por favor. Ora, de novo, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Para mim foi uma honra estar com vocês, trocar com vocês. Eu também acompanho o trabalho de todos vocês aqui, tenho um super orgulho de ver. E acho que, assim, eu concordo com tudo que a Chloé disse, com o que a Júlia disse. Eu acho que, só para acrescentar, né, para também trazer mais uma mensagem, eu acho que nós somos raros. Não temos muitos jornalistas de saúde, ciências, jornalistas que fazem comunicação científica no Brasil, imagino que também não na América Latina. Então, eu acho que a gente tem que amplificar
amplificar o nosso poder, a nossa mensagem, a nossa voz. Então, o fórum, como a gente está aqui hoje, eu acho que é também um meio de fazer isso, e eu acho que a gente tem um pouco essa missão, assim, do jeito que a gente circulou aqui falando, olha, a gente não cobre direito às pautas, a gente não sabe o que está acontecendo no Norte, no Nordeste. Então, se a gente for ver quantos jornalistas estão também nessas regiões, e o quanto eles têm acesso à informação e à formação e aos profissionais. Então, também é um desafio nosso, como jornalistas, disseminar mais essa formação, tentar atrair mais colegas que gostem e que se apaixonem tanto quanto nós por esse tipo de pauta. Eu acho que é isso, assim. Eu queria agradecer de novo o convite e obrigado por todo mundo que estava aqui. Obrigado, Natália. Bom, estamos finalizando o conversatório com a pandemia. Há espaço para falar de outras enfermedades em los medios de comunicação? Com a pandemia, há espaço para falar de outras enfermidades nos meios de comunicação? Conversamos com jornalistas especializadas em saúde e ciência, Chloé Pinheiro, Júlia Granchi e Natália Cuminali. Este evento foi uma realização da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência, atendendo ao convite da Rede Mexicana de Periodismo Científico. Graças a Leida Rueda por a invitação. Obrigado, Leida. Obrigado, Quetzali, também em nome, representando a Factual. E passo a palavra a você, Leida, a você, Quetzali, se quiserem deixar para nós a última mensagem para encerrarmos aqui esse evento. E mais uma vez, em nome da Rede Consciência, muito obrigado. Graças. Muchas gracias, José, y a todas nuestras panelistas. Ha sido un honor contar también con este panel. Es muy importante generar en estos espacios también la inclusión de periodistas brasileños. Sabemos que la barrera del idioma es importante, pero también es muy importante que se puedan escuchar y que podamos trabajar, por ejemplo, en las memorias y que también se conozca como la parte de Brasil. Entonces, muchísimas gracias. Y si pueden poner, por favor, su cámara, vamos a tomar una fotito para que quede registro que esto sucedió.